Atenção, o vídeo a seguir contém spoilers e é contraindicado caso você não tenha visto o filme. Oi, eu sou a Amanda. Eu sou o Leon, esse aqui é o Noé Mesa e hoje a gente vai falar de Kong, a Ilha da Caveira. Em Kong, um time de exploradores vão à misteriosa Ilha da Caveira e encontram diversos perigos pré-históricos. E aí, Leon, o que foi que você achou de Kong, a Ilha da Caveira? Eu achei que Kong, a Ilha da Caveira é um grande desperdício de dinheiro, porque você tem um elenco daquele, você tem aquele monte de efeito especial e você não se preocupa em fazer um filme minimamente interessante, que é um show de luzes que não dá em nada. A edição ela é ruim a ponto de você não entender o que está acontecendo no filme, onde é que fulano tá, o que é que fulano tá fazendo. Tinha hora que cortava pra alguma coisa e pegava... Sim, mas onde é isso aí? Eu não entendi o que estava acontecendo. O diretor ele fez um filme chamado The Lords of Summer, que é um filme independente, e aí o filme foi bem recebido. E aí deram um monte de dinheiro pro cara e eu acho que o cara não soube o que fazer de jeito nenhum com o dinheiro. A única coisa que eu pensei quando assisti esse filme é assim, quanta gente, quanta porcaria. Porque, meu Deus, eu fico imaginando. Um elenco desse de peso, Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston, aquela menina que ganhou o Oscar, Brie Larson, né? Meu Deus, é incontável o tanto de gente que é, assim, de peso nesse filme. E eles pegaram e acharam que seria interessante eu pegar esse monte de gente, colocar num filme que... Eu acredito que o foco seja a interação do homem versus a natureza, né? O homem tem que se virar com a natureza gigante, ele vai enfrentar desafios. Aí ele bota assim um batalhão de gente pra não me importar com ninguém. Esse negócio que tu falou do foco, eu acho que isso é um dos problemas do filme, porque não tem foco nenhum. Eles começam o filme como se fosse um negócio sério. Eu pensei, beleza, filme de aventura e tal. Aí quando eles vão pra ilha... Eles começam a destruir o negócio, aí joga bomba, aí mostra a floresta queimando, os viadinhos morrendo, e aí mostra o óculos do cara e o cara... Foi um negócio tão exagerado que, meu Deus... E aí depois, aí você pensa, beleza, o filme, sei lá, vai ser camp. Mas aí depois passa isso e aí fica mudando e você não sabe o que tá acontecendo. O negócio é assim, o filme ele começou pra mim até a parte que eles chegam naquele navio, parece que o filme seria um filme sólido. Ele começa com um filme assim, pé no chão, a parte que o John Goodman vai atrás do deputado, ele fala assim, olha, a gente tem uma ilha que a gente viu no satélite lá, e aí a gente tem que saber o que é que tem nessa ilha, nós temos que ser o primeiro. Faz sentido no contexto histórico lá que eles colocaram. Sim. E aí, a partir do momento que o John Goodman fala, assim, vamos entrar nesta ilha, porque é a única oportunidade que a gente tem, né? No meio daquela tempestade, e o Samuel L. Jackson entra naquele helicóptero e fala um monólogo desse tamanho, eu falei assim... Sobre Ícaro. O que é que tem a ver? Os caras no meio da tempestade, que... Depois eu vou falar mais da tempestade, que tá no meio da tempestade, os helicópteros caindo, os caras, meu Deus, vamos morrer, e o Samuel Jackson. Tem Ícaro, na mitologia grega, era um personagem que fez asas de cera, só que ele voou muito alto e aí a cera derreteu e ele caiu. Então você não pode dar brinquedo pra criança irresponsável. Oh, meu Deus! Não, mas até aquele momento ali, até aquele momento do helicóptero, quando eles estão indo pra tempestade, eu pensava que o filme seria um filme sólido. Ele vende o filme desse jeito. Aí eu falei assim, não, peraí, então eu vou mudar aqui minha cabeça e o filme vai ser sobre tosquice. Aí, beleza. A partir dali o filme fica tedioso. Porque se fosse pelo menos assim, depois da cena do helicóptero tem... Quer dizer, depois da tempestade tem eles voando em volta do Kong lá, né? Porque, tipo assim, é pra eles desviarem do macaco, mas eles vão desviar, assim, no ombro do macaco, entendeu? Pro macaco pegar eles. Eu, meu Deus, por que isso tá acontecendo? Aquilo dali já começou assim, sem sentido. Não é que eu queira que um filme daqueles ali seja a coisa mais séria do mundo, não, entendeu? Eu não quero que seja a coisa mais realista do mundo, não. Mas você encontra um macaco gigante. Por sinal, eu quero destacar uma coisa. Teve uma coisa massa. Acho que a única coisa que eu achei massa, assim, no filme mesmo foi aquela árvore, os caras dentro do aquele jogou, aquela né? árvore vindo, assim, eu achei massa aquilo ali. Um macaco faria isso, eles jogarem um negócio. Só que aquilo dali abriu um precedente pro filme, que ninguém ouve ninguém chegando perto do coisa. O King Kong aparece na frente de todo mundo, o filme todo, e ninguém ouve. Todo bicho gigante que chega
perto de alguém, a pessoa não ouve, é ridículo. Não, assim, a parte científica do negócio você tem que descartar completamente. Eu não me importo com isso. Porque, tipo assim, não tem como ter aqueles bichos gigantes vivendo naquele ecossistema daquele tamanho. Não então, tem como sustentar aqueles bichos não, daquele tamanho. não, assim, a parte que envolve a ação, ou seja, pra pessoa saber que tem alguma coisa atrás, ou então que vai vir um bicho, em tese isso aí devia existir, né? Porque faz parte do filme. O filme é um monte de ação. Eu não me importei tanto com essa parte científica, não. O que eu fiquei mais assim mesmo é que não tem nada pra se importar no filme. Tem até uma cena mais na frente que eles estão... Acho que é a parte que eles chegam no cemitério lá, que tem os esqueletos King Kong. E aí a câmera vai assim pra trás deles e é tanta gente, tanto personagem que tem naquele negócio, tu fica assim se perguntando, meu Deus, pra que esse monte de gente? E uma coisa que eu reparei, nós temos 2 personagens principais. É o Tom Hiddleston e a Brie Larson. Você não precisa desses 2 personagens para contar a história do filme em momento nenhum. Os únicos personagens que têm alguma motivação para alguma coisa é o John Goodman, que eles estão lá por causa dele. O John C. Reilly, que quer voltar pra mulher dele. E o Samuel Jackson, que quer matar o macaco, porque matou os caras dele no começo. Os principais não tem lugar, não tem importância nenhuma. Tô falando aí do Samuel Jackson, porque assim, a partir desse momento dos helicópteros do filme fica um monte de coisa sem sentido. Só que a tosquice, ela não diverte. Mas a coisa mais tosca que tem, assim, que eu me diverti um pouco, foi o Kong lá matou todo mundo, né? E ele pegou e olhou assim pro Kong. Eu vou matar esse infeliz, sabe? Eu tipo assim, meu Deus, ele tá com raiva do macaco. Era pra ele estar com medo daquele macaco. Exatamente. Eu falei, eu nunca vi isso na vida. Esse negócio da cena do helicóptero, pra mim também começou um negócio que ia ficar, assim, por todo o filme. Tu tem aquele blockbuster, que é um filme de ação, para atrair as pessoas pra ver a ação. Beleza. Então você não pode ficar muito tempo num filme desse sem cenas de ação, só que a forma como isso acontece nesse filme, que eles têm que colocar uma cena de ação de tempo em tempo, não tem sentido. Aquela cena da tempestade é uma besteira. Aquela cena da aranha é uma besteira. É tipo assim, ó, a gente tem que colocar uma cena de ação aqui. O que é que a gente vai colocar? Ah, uma aranha gigante. Tipo, não tem emoção nenhuma, não tem graça nenhuma. Não tem inteligência nas cenas de ação também. Eles não estão se virando baseado em alguma coisa que eles estão, tipo o MacGyver, fazendo um negócio inteligente pra ele sair daquela situação, não. É o tipo de cena de ação, assim, no final assim, das contas, essa parte da ação, eu achei que o filme é muito sem inspiração. Parece que a gente tá fazendo isso aqui, é por isso que eu disse o negócio do dinheiro, parece que a gente tá fazendo isso aqui porque a gente tem um blockbuster pra fazer de ação e tem um dinheiro pra gastar. Aí você vê aquele negócio, aquele dinheiro todo, poxa, será que não dava pra ter feito um filme melhor? Claro que dava. Não é que eu quero um filme, sério, assim, não, mas um filme divertido, porque o pior do filme é isso, não é que o filme é estúpido. Se ele fosse estúpido, mas divertido, beleza, mas não é. Esse negócio do dinheiro aí não é justificativa nenhuma. Todo blockbuster é gigantesco esse orçamento. A gente pega Jurassic Park, Godzilla, são orçamentos grandes, mas são filmes bons. E eu tive a curiosidade de ir atrás do budget, né, pra ver. Esse filme até foi maior o budget em relação a Godzilla, né? E assim, por exemplo, Jurassic Park, eu fui ver que um dos escritores lá desse filme, que são 3 escritores. Jurassic Park ou Jurassic World? Jurassic World, Ele escreveu também Jurassic World. E assim, eu não sei se a ideia foi dele, mas tipo assim, Jurassic World e em Jurassic Park, as pessoas elas são divididas. Esse filme, eles dividiram esse batalhão de pessoas. Podia ter 100 pessoas no time, 100 pessoas no outro time e um cara isolado. O problema é que, tipo assim, quando eles iam mostrar, eles na diversidade, eles mostravam a mesma coisa. Mostrava assim, um grupo viu uma coisa gigante. Outro grupo viu um bichão também. E o outro grupo viu um bichão. Aí o outro grupo atirou. Então, tipo assim, não tem coisa inteligente acontecendo. Em Jurassic Park e em Jurassic World, eles estão em situações diferentes. Eles estão tentando sair daquela situação de maneira diferente. Esse não, ele mostra, isso aqui tá acontecendo isso. Aconteceu a mesma coisa pra isso. Aconteceu a mesma coisa pra isso. A única coisa que muda é porque a parte do protagonista, eles têm uma cena de exposição lá. Que é mostrando aquele povo que vive lá, que o Kong... Que não tem importância nenhuma. Que não tem importância nenhuma, que tem um barco lá e, tipo assim, por exemplo, o barco seria uma coisa interessante, em tese. Porque eles precisam descer o rio, mas o barco tá lá, só o cara ajeita, ele tem uma habilidade com mecânica, ele ajeita o barco, pronto, saiu.
Entendeu? Não tem uma coisa... Não tem conflito. Não tem desafio. Let me list all the ways you're gonna die. Isso aí que tu falou que eles dividiram, pessoal, isso aí pra mim foi quando eu reparei, tem alguma coisa errada na edição. Porque eles dividiram os grupos. Eu demorei. Primeiro que eu sinceramente não lembro de mostrar os helicópteros pousando. Os que pousaram. Pousou algum helicóptero? Pra mim todo mundo caiu. Eu não lembro. Eu sinceramente não lembro. Aí, depois de muito tempo deles andando e fazendo coisa, eu percebi que os grupos estavam separados. Eu não tinha percebido isso. E eles vão se unir e eles se unem andando aleatoriamente. Eles não precisam de nenhum recurso cartográfico. Eu sei que a ilha não é mapeada, mas deve ter alguma bússola. E o Tom Hiddleston é pra ele ser um rastreador, mas não mostra ele rastreando nada no filme. Aí tu falou também que fica um cara isolado. E aí vem outra pergunta que eu tenho pra ti. O que é que o Toby Kebbell tá fazendo nesse filme? Dinheiro, só pode. Ele vai lá... Não, é que ele vai lá. Eu tô falando do personagem dele. Ah, não, eu acho que esse personagem aí era a única forma que eles encontraram pra gente ter empatia com alguém. Só pode, porque eles pegaram e deixaram, não, ele vai ter um filho, ele quer voltar pro filho dele. Mas o John C. Reilly também tem a mesma história. Eu sei, mas eu tô falando assim da forma mais apelativa possível, porque a gente não sente empatia por aqueles personagens. Mas é muito mal feito. Eu sei. Ele aparece... E depois ele aparece de novo. Aí depois ele aparece de novo e morre. Não, os personagens são descartáveis. Você não vai se importar, não adianta. Mas o meu problema com ele é que tem uma parte do filme só pra ele. E não serve pra nada. E aí, tu falou também da tribo lá, que fica com o John C. Reilly. Ali apareceu outro problema no filme, porque bem ali ficou muito visível uma coisa. O Tom Hiddleston parece que tá no filme, a Brie Larson parece que tá em outro filme, e o John C. Reilly parece que tá em outro filme. Tá falando de atuação, é? É. Uhum. Eles não sabem, eu acho que o diretor, foi um negócio tão bagunçado que o diretor não conseguiu passar pra eles qual era o filme que eles estavam filmando. Porque o Tom Hiddleston, ele fica com aquela cara de Chris Pratt no Jurassic World o tempo todo, ele fica assim o tempo todo. A Brie Larson, ela fica com a cara... Parece que tá no teatro. Parece que tá, sei lá o que ela tá fazendo. Tem que expressar demais aquilo ali. E o John C. Reilly parece que ele tá na comédia. E que eu devo destacar... Ele é a coisa boa do filme? Ele é a coisa boa do filme. O que não, assim, disse assim, meu Deus, como é que pode a pessoa assistir isso? Pra mim foi ele, porque ele tá completamente deslocado, mas ele pelo menos é engraçado. Alguma coisa ele faz. I call them skull crawlers. Why? Because it sounds neat. E outra coisa que eu percebi é que a edição também não fazia esforço não pra ajudar nisso aí. Porque, por exemplo, eu via o diretor falando assim, começa e corta, e o cara da edição botando... É horrível, tem muito isso daí. Você vê que ele corta entre as ações, que fica um negócio tão incômodo, que tipo assim, como tu tá dizendo, você vê a hora que o negócio começa e você vê a hora que tem o corte. Tem uma parte que eles estão no barco, os dois protagonistas, que eles ficam assim, sabe, fazendo uma cara assim de impacto. E aí ele faz do mesmo jeito. Começa a cena, aí o cara na frente fala, corta a cena e eles estão lá fazendo a mesma cara. Eu disse, meu Deus do céu, tá muito feio isso aí. Tem uma chinesa no filme? Porque agora todo filme de ação tem que ter chinês. Precisamos falar sobre os chineses. Precisamos falar sobre os chineses. Porque eles devem gostar muito daquela porcaria ali, não é possível. Tá um ponto que eles vão fazer um filme desses, eles colocam o chinês pra vender o filme pra China. E é esse ponto, tipo, a mulher é figurante no filme. Ela não faz absolutamente nada. Acho que ela tem duas falas. Ela tem uma fala que é muito interessante. Tem um geólogo e ela é a bióloga. Aí quando eles soltam a bomba lá, que é pra fazer um abalo sísmico e ver as cavidades, né, no subsolo. Ela fala, nossa, que ondas sísmicas maravilhosas. Aí eu disse, meu Deus, o geólogo que tem que falar isso. Ela é bióloga, ela não fez nada como bióloga lá. Ela é geóloga, né? Não, bióloga não é um cara, não, ela é bióloga. É? Eu posso estar errada aqui, ela é bióloga e ele é o geólogo. Tanto é que eu não entendi. Porque, tipo assim, em pra tese... mim que no final ele disse que ele era biólogo. Não, ele é geólogo. Tanto faz. Não, eu tô falando que a única cena que ela fala não tem sentido. E aí eu fico pensando assim, tipo, a esse ponto, se eu fosse chinês, eu acho que eu ia estar ofendido com esse tipo de coisa. Porque, pelo amor de Deus... Ela fez a Grande Muralha, a gente não assistiu, mas também ela... Que é outro exemplo desse tipo de coisa aí. Por que o Matt Damon... A gente não assistiu. Por que o Matt Damon tá salvando a Grande Muralha da China? E quando eu vi o trailer dessa Grande Muralha, eu só lembrei de Último Samurai, que o Tom Cruise, ele é capturado lá pelos japoneses, e aí, tipo assim, ele acaba virando pro lado dos japoneses. Vai ver que acontece a mesma coisa, é uma versão barata, não tem nada a repetir o mesmo roteiro, meio fantasiado de outra coisa, e vende pro pessoal da China. Eu tô achando que tá acontecendo isso ultimamente. There's a monster
from some bygone era. Além das atuações daqueles três estarem parecendo, cada um tá em seu próprio filme diferente, eu acho que o tom é completamente escroto. Porque como é que eu assisto o filme? Eu não sei como é que eu assisto o filme, porque numa cena tem gente que tá sendo pisoteada por um macaco gigante, no outro a Brie Larson tá sorrindo e tirando foto. Aí depois o Eazy-E do NWA, ele tá soltando piada com outro cara, piadas horríveis. Aí depois o outro cara morre de graça. Aí depois a gente morrendo de graça, aí a Brie Larson volta a tirar foto sorrindo com o pessoal. Aí o Samuel L. Jackson tá levando a sério, as outras pessoas não estão levando a sério. Aí o começo do filme tem um pé no chão, aí depois não tem um pé no chão. Você não entende. Você não entende como é que você assiste o filme. É pra levar a sério ou não é? É pra ser engraçado ou não é? A única cena engraçada que teve pra mim no filme, involuntariamente, foi a cena daquele sacrifício do cara no final, porque foi... Foi massa aquilo ali. Você pensa... Eu vou me matar. O lagarto dá uma ralada. Àquela altura você tá pensando, meu Deus... O cara vai se sacrificar. É a honra máxima. Ele vai se sacrificar pra salvar os amigos dele. Porque o filme é muito sério. Aí acontece aquilo ali. Eu não sei se era pra ter sido sério ou não. Mas eu ri alto nessa parte aí. Só foi essa cena que tu se divertiu? Teve duas Não, cenas que eu tirando me algumas diverti. do John C. Reilly, eu me diverti. Não, de ação. Eu me diverti na cena que eles vão pro cemitério lá que tem os parentes do Kong. Porque naquela cena... O John Goodman tá tirando foto, o flash dispara, ele merda, aí o lagarto pega, engole ele, aí fica lá piscando. Aí ele tá tirando foto do interior do lagarto. E aí o gimmick da cena é que o pessoal vai saber onde é que o lagarto tá pelo flash do negócio. E tipo assim, se você pegar só isso... Não, tem coisa mais interessante naquela cena. Primeiro, tipo assim, o Tom Hiddleston, ele vai fazer o grande ato dele no filme ali. Ele a vai única pegar... coisa que ele realmente faz de importante no filme. Que não tem sentido nenhum Que e não parece- faz diferença nenhuma. Que Porque parece que veio de outro filme. Porque quem faz o negócio, eu acho que a Brie Larson nem lembra. A gente assistiu o filme antes de ontem, eu não lembro. Acho que ela queima o lagarto, né? Enfim, eu só sei que ele pega, ele fala, eita, tá tendo... Tem gás tóxico. Ele pega, um cara joga a espada lá pra ele. Aí ele pega, assim, a máscara e bota, meu Deus, que emocionante. Não, Então isso nessa cena aí eu me diverti. Isso é interessante, porque ele é pra ser um fuzileiro da Grã-Bretanha, pelo que eu entendi. E aí ele sabe usar uma espada pra matar a criatura pré-histórica. Numa cena que parece que veio de outro filme. E aí no final quem mata o bicho é a Brie Larson, porque ela joga um isqueiro no negócio. Se a gente estiver lembrando certo, né? Que isso acontece. Se a gente estiver lembrando certo. E a outra cena que eu me diverti é a cena do final, que o Kong vai derrotar o Alpha lá, né? Essa cena foi muito importante. Sabe por que essa cena foi importante? Porque de repente me veio na cabeça. Eu tava pensando o seguinte. Eles estão colocando um monte de coisa forçadamente pra dizer que o filme é bonito. E aí quando começou aquela luta do final me veio na cabeça. Eles estão tentando reproduzir Godzilla. Eles estão pra tentando... deixar bonito. Eles estavam tentando fazer um filme paralelo ao Godzilla de 2014, que lá existe um motivo... Assim, as coisas são feitas de forma orgânica pra ser bonito. Não chama a atenção que eles estão tentando fazer um negócio bonito. O filme é bom. Ele para pra ser bonito ali. Inclusive aquela cena que ela tá se afogando é muito bonita. Sim. E ele pegando assim. A cena do Tom Hiddleston cortando os bichos no meio da fumaça verde é bonito, mas não tem motivo daquilo ali tá naquele filme. Eles estavam forçando pro filme parecer bonito. E eu tava pensando o tempo todo assim, o Godzilla não tá fazendo... O Kong não tá fazendo porra nenhuma no filme. O Godzilla, ele também não faz nada no filme, só que lá em Godzilla, eles estão retratando de uma forma que eu pessoalmente achei muito realista, de como seria se um monstro estivesse andando pela Terra. Você vê o cara que tem uma motivação, ele quer se reunir com a família dele, e enquanto isso eles estão mostrando um monstro andando pela Terra. Não é o que acontece em Kong. Porque eles estão numa ilha e o negócio fica completamente aleatório. O macaco tá andando para um lado e pro outro, e aparece nas horas convenientes para ele aparecer no filme. Eu achei engraçado que quando ele botou o Kong pra lutar com o último lagarto, o Kong ele sabia golpes de boxe. Ele pegou, deu um gancho, ele pegou e deu uma cotovelada. Eu falei, não é boxe, Muay Thai, ele deu uma cotovelada no bicho. Ele girou e deu uma cotovelada no bicho na parede. Por mais inteligente que ele seja, ele continua sendo um animal. É pra ele sair mordendo, é pra ele sair se engafinhando com o lagarto. Então, mano, o que é que você conclui
de Kong, a Ilha da Caveira? Eu concluo que é uma porcaria esse filme, uma porcaria muito cara. Eu não consegui entender como eu devia assistir o filme. E assim, as partes que não tem sentido e as partes estúpidas, elas não conseguem salvar o filme, porque o filme podia ser divertido desse jeito. Mas não, eu ri pouco nesse filme e a maior parte do tempo foi um tédio. Eu odiei. Eu não tenho problema em filme de ação estúpido, em filme de ação burro. Agora, o filme de ação ele tem que ser divertido. E eu também não sabia como assistir o filme. Eu não ligava para personagem nenhum. Eles não conseguiram deixar o filme interessante de jeito nenhum. E não conseguiram deixar o filme divertido de jeito nenhum. Então também achei uma porcaria, cara. E eu não recomendo de jeito nenhum, porque é ruim.